Ok, a partir de agora então a aula está sendo gravada e dentro em breve estará no YouTube. Pessoal, todo mundo me ouvindo bem, né? Eu vou, como eu fiz na aula passada, eu vou fazer algumas perguntas, algumas provocações para que vocês participem. Isso até essa quantidade de alunos que a gente está, tem sido possível na pós-graduação e acredito que vai ser possível aqui também nessa disciplina. A gente ter uma troca, a gente ter colocações, vocês falarem, eu fazer perguntas, vocês responderem e vocês também fazerem perguntas. Fiquem absolutamente à vontade, tá? Então, continuamos da mesma forma. Quem quiser falar, só dá um oi no chat ou simplesmente liga o microfone. Se quiser ligar a câmera também pode aparecer e ficar à vontade, tá bom? Bom, antes de começar efetivamente a falar dessa apresentação aqui, que ela tem uma historinha, ela surgiu com um propósito e um objetivo, e a gente já vai fazer vários links com a questão dos resíduos e essa temática da gestão, gerenciamento, política nacional de resíduos sólidos, a partir dessa introdução, desse balizamento, ou desse nivelamento, que é o objetivo dessa aula inicial, tá bom? Bom, mas antes disso, eu queria informar que agora, 15 minutos antes da gente começar a aula, eu entrei no SIGA e coloquei essa apresentação e a próxima também, que é a primeira aula que a gente vai começar efetivamente a falar tecnicamente das classificações de resíduos, etc. Então esses dois materiais, esses dois arquivos, esse aqui e o outro que eu também carreguei aqui, mas acho que hoje não vai dar tempo, acho que vai ser o assunto da aula que vem mesmo, já está devidamente compartilhado e disponível no SIGA de vocês. Tudo bem? Agradeço aí a presença de todo mundo. Deixa eu entrar rapidinho aqui no SIGA para dar uma conferida. Turma, participantes. Somos em 1, 2, 3, 4, 5. Somos em 6. Então, muito bem, 100% da presença. Valeu. A aula é imperdível, né? Obrigado, pessoal. Bom, então, como eu vinha falando para vocês, essa aula ela tem um motivo existencial. A gente fez essa apresentação, que ela não é nada maravilhosa em termos de visual, ela é até feinha, mas o conteúdo é bem interessante, porque ela surgiu, e eu gosto de relembrar esse momento, de como surgiu essa aula, porque foi logo que a gente criou a disciplina optativa, e eu criei essa disciplina tanto na graduação como na pós-graduação. E na pós-graduação é curioso, porque a gente tem várias pessoas que não são engenheiros florestais. Me desculpa, eu estava aqui, vocês podem me corrigir, hein, pessoal. Eu estava aqui esquecendo que a gente tem aqui também participantes de outros cursos. Então, mais do que nunca, essa apresentação ela surgiu em função disso, tá? Acho que eu falei agora há pouquinho que éramos todos engenheiros florestais, mas todas as mensagens servem também para o pessoal aí da... acho que a gente tem alguém da agronomia, estou conferindo aqui, e a Luciara da engenharia de materiais e a Larissa da engenharia química. Olha só que legal. É a Larissa que estava sem o vídeo e áudio a semana passada. Então a gente tem, além de nós, engenheiros florestais, agrônomos, engenheiros de materiais, engenheiros químicos, mas todos tenho absoluta certeza que se sensibilizam também com a questão desmatamentos, queimadas, discurso do nosso presidente, que eu comentei agora há pouco. Bom, então, pessoal, essa aula, essa apresentação, ela surgiu para fazer um nivelamento de algumas características da madeira e entender o porquê a madeira e seus processos produtivos, seus processos de transformação, elas geram resíduos. Então, a primeira informação que eu gosto de
de frisar, porque ela tem muito a ver com a geração de resíduos florestais, com a geração de resíduos madeireiros, é essa afirmação que eu gosto, que eu acredito, mas eu não sou dono da verdade, tá? De que os processos industriais, os segmentos madeireiros, então sejam eles movelaria, pisos, esquadrias, portas, janelas, batentes, etc., construção civil, materiais para construções em áreas rurais, etc., celulose e papel, todos os segmentos madeireiros, enfim, que processam a madeira como matéria-prima, eles são considerados processos de transformação. Então, se a gente parar para pensar, eu lembro que a gente falava muito disso quando eu trabalhei, logo que eu me formei, trabalhei numa indústria celulose e papel da Votorantim em São Paulo, e a gente até tinha uma certa brincadeira, né, nós engenheiros florestais, com o pessoal da indústria. A gente falava assim, olha, quem produz a celulose é a gente, no campo. São as fazendas, as florestas. Tá? Vou repetir aqui, Mariana, falar mais devagar. Ok. Ele oscila um pouquinho, tá? Isso é bem normal aqui nessa plataforma. Ok? Vou repetir então. Então, em todos os processos industriais, a gente considera o segmento da madeira como um segmento transformador de matéria-prima. Tá? Melhorou aí, pessoal? Ok. Sempre que travar, vocês pedem que eu volte um pouquinho, eu já me acostumei aqui. Então, o segmento madeireiro ele é um segmento transformador. Isso por quê? A madeira, a celulose, por exemplo, ela surge no campo. Quem faz a madeira, quem fabrica a madeira, é uma coisa que chama árvore. Tá? Então, a árvore forma a madeira. A árvore forma novas fibras, forma a parede celular, vai se desmembrando e crescendo e formando no seu tronco a matéria-prima para uma série de segmentos industriais. A partir do momento que a gente começa a transformar o tronco de uma árvore em matéria-prima para vários segmentos industriais, ou em madeira propriamente dita, a gente começa a transformar esse material. Né? Então a gente vai transformando a madeira em termos de formatos, em termos de composição química, em termos de volume, em termos de disposição e arranjamento, por exemplo, se ela é transformada em tábua, se ela é transformada em cavacos, se ela é transformada em polpa de celulose, a gente vai transformando esse material. E esses processos de transformação, eles não são processos completos em termos de aproveitamento do material. Então, quando a gente transforma a madeira de um tronco de árvore para pranchas grossas, inicialmente serradas, a gente já começa a ter perdas. Antes disso até, eu esqueci do exemplo, quando a gente transforma o tronco de uma árvore em toras, como essas aí que estão começando a aparecer nas imagens, a gente já tem alguns processos de perda de material. Então, não sei se todo mundo concorda comigo, mas eu ainda acredito nisso. Vou falar porque que ainda acredito. Eu tive ao vivo a cores visualizando alguns processos em madeira, onde o material é transformado quase que sem nenhuma perda, mas ainda as perdas ocorrem quando eu transformo madeira em formatos, matérias-primas diferentes, e ela começa a caminhar para um produto a ser colocado no mercado, etc. Mas vamos aqui para a primeira informação. Então, mais uma vez,
Nessa aula a gente vai falar sobre características de madeira. Características não é a mesma coisa que propriedades. Então aqui na engenharia florestal principalmente a gente estuda a fundo, com muitos detalhes, o que a gente chama de propriedades de madeira ou propriedades tecnológicas da madeira. Nessa aula a gente vai falar de coisas mais gerais ou mais amplas, talvez, que são características. Então, propriedades da madeira são densidade, umidade, peso específico, resistência mecânica, etc. A gente vai falar um pouco disso, mas a gente vai falar de comportamento também, característica. Então, a madeira ela pega fogo, a madeira ela apodrece, a madeira ela é suscetível à biodeterioração, a madeira ela boia em água. E aí isso são características. A madeira boia em água é uma propriedade? Não, ela boia porque ela tem algumas propriedades, mas o fato dela flutuar, né, ela, na maioria das vezes, ela é uma característica do material. Tudo bem? Então, pessoal, nessa primeira imagem a gente tem algumas coisas a ser exploradas. Primeiro vamos ler ali o que está escrito. Madeira é um material versátil, ok? Né? Com várias possibilidades de uso e etc, inúmeras. A madeira é relativamente leve. Eu ainda acredito nisso, embora olhando para esse caminhão aí embaixo, é um treminhão, né? Uma composição aí, talvez a gente possa questionar, poxa, madeira é leve? Depende, tá? Acho que até o relativamente aí cabe bem. O que permite, então, manejá-la, transportá-la sem grandes esforços. Aí também eu questiono um pouquinho, vamos falar de transporte já já. Bom, muitas espécies de madeira de baixa densidade admitem a sua movimentação e transporte por flutuabilidade. Professor, o que isso tem a ver com resíduo? Bom, primeiras provocações então. Eu falei para vocês que os primeiros processos de corte, de transformação da madeira são feitos ainda no campo, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, vocês podem responder pelo chat, podem responder por câmera, vamos testar os nossos equipamentos aqui. Primeira pergunta que talvez eu já tenha feito quem fez processamento mecânico da madeira comigo. Onde ocorrem os primeiros processamentos de madeira quando eu quero transformar o tronco de uma árvore num produto? Quem me ajuda aí? Os primeiros processos. Joia, Mariana. E aí, quais são eles? Boa. Desbaste e desrama. Podem ser considerados processamentos de madeira? Podem. Então, para quem não tem essas palavras tão usual aí, pessoal da engenharia de materiais, da engenharia química, o que a gente chama de desbaste é um ralhamento do plantio, é a seleção de algumas árvores, a gente tira várias árvores para deixar as demais crescerem com mais vigor, e é uma técnica de manejo florestal comum em algumas espécies, por exemplo, plantio e reflorestamentos e produção de madeira de pinos, né? A gente faz desbastes, algumas nativas também. A desrama seria tirar galhos e ramos da árvore antes de cortá-la até. E aí alguém de vocês poderia ter falado também que o próprio corte da árvore, aqui a gente corta a árvore, né? Então vamos lá, cortamos a árvore, é um processamento também. Concordam comigo que eu poderia afirmar que mesmo essas operações de campo, primeiro, são operações de transformação. A gente começa a transformar o material. E segundo, que são operações geradoras de resíduo. Se alguém quiser falar, tá, pessoal? E aí, vamos lá. Vou usar essas três operações
desbaste, desrama e corte da árvore, para ela começar a ser transportada ou armazenada, que nem está aí nas figuras. Quais os resíduos que eu começo a gerar nesses processos iniciais de transformação ou processamento de madeira? Estou de olho aqui no chat. Quais resíduos, então, a gente começa a gerar lá no campo? Beleza, galhada, galhos. Gravando, né? Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Estou com o WhatsApp aberto. Siga a. Tá, às vezes melhor. Ok. Também talvez seja alguma coisinha sua aí, Lucas, tá? Parou de chover hoje, mas ontem estava bem ruim a internet. Bom, então se estiverem me ouvindo, pessoal, depois isso tudo fica gravado, tá? Isso que é bom a gente gravar. Eu estou concordando com vocês aqui. Os galhos, muitas vezes as folhas, muitas vezes a touceira da árvore, muitas vezes o que a gente chama de pontalete, que é aquela porção inicial do fuste, começam a ser subprodutos, na verdade, né? Então aí já vem uma palavrinha que eu gosto na disciplina de resíduos, que é subproduto. Raízes também, Mariana. Raízes a gente pode considerar assim como subproduto ou um material residual da árvore que a gente não aproveita. Perfeito. Resíduo também. Outra coisa, casca. O Lucas levantou um aspecto importante aí. Quando a gente descasca a tora, e a gente vai ver e falar bastante de casca aqui, porque a casca, na minha singela opinião, é um dos principais resíduos madeireiros, mesmo que a casca não seja tecnicamente classificada como madeira, tá? Então, o pessoal aí que está vindo de outros cursos, talvez não tenham isso com tanta clareza ou não tenham visto isso em nenhuma disciplina, mas o que a gente chama de casca da árvore, ela é o floema, ela tem outra função, tem outra característica anatômica, química, física e tudo mais. E a casca não atende aos requisitos técnicos para ser considerada madeira, tá? Então a casca, se a gente parar para pensar, a casca é um grande resíduo florestal, tá? Talvez não considerado resíduo madeireiro, porque ela não é madeira, mas ela é um grande resíduo florestal. E entra no nosso pacote, aliás, entra com tudo no nosso pacote. Bom, vamos lá. Estou esperando aqui algumas. A madeira só Cerne Alburno, acho correto, tá, Davi? Que é o que a gente chama de xilema, tá? Então a madeira é só o xilema. Aliás, a madeira é só o xilema secundário. Então a madeira, sim, Cerne Alburno, o que vem depois, câmbio. Câmbio ainda faria parte da madeira, onde as células se multiplicam, e depois vem o floema, que não é mais madeira. Tá? Bom, pessoal, acho que todo mundo já viu um caminhão que nem esse aí. Talvez não desse tamanho, talvez não desse porte. Acho que todo mundo já viu. Opa, eu estou esquecendo que eu tenho um mouse aqui, eu tenho uma bolinha vermelha. Eu tenho certeza que todo mundo já viu uma construção em madeira, como essa, casa de madeira. A gente vai falar de casas de madeira, quem gosta, quem não gosta, por que a gente não tem tanta casa de madeira no Brasil. E não sei se todo mundo já viu essas duas situações aí de armazenamento e estocagem de madeira em água, que é muito comum no norte do nosso país. Eu tive em Santarém o ano passado, no Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira, foi uma galera da Rural, e a gente viu uma serraria dessas. Isso é muito legal, eu nunca tinha visto, em quase 30 anos aí na engenharia florestal, nunca tinha visto ao vivo.
e a gente passou muito próximo, paramos para olhar, paramos de barco, numa serraria que fazia sua movimentação do estoque de madeira dentro do leito do rio, agora estou esquecendo o nome do rio, lá de Santarém, um afluente do Amazonas. Bom, então isso é comum. Então essas duas imagens aí vocês podem aumentar, diminuir um pouco, né? Não sei se está bem nítido para vocês todos, mas principalmente essa menorzinha, que eu pus a bolinha vermelha aqui, ela é uma entrada de matéria-prima, um abastecimento de uma unidade madeireira, de uma serraria. Então a madeira ela fica estocada na água e ela vai caminhando para o processo. Bom, mas então vamos voltar aqui para a temática dos resíduos. Então nesses processos iniciais que a gente comentou, processos de campo, processos de transportar a madeira, processos de estocagem, armazenamento e principalmente processos de construções já em madeira, todos eles são processos geradores de resíduo. Tá? Então a gente gera o conceito dessa primeira imagem, primeira informação, a gente começa a gerar resíduos desde antes do corte da árvore. Tá? Como vocês falaram, muitas vezes os galhos, as folhas, as raízes, as cascas, elas nem são transportadas para o campo. Olhando esse caminhão aí, vocês acham que a madeira está com casca ou sem casca? Só para eu amarrar na próxima pergunta. O Lucas falou sem casca. Não dá para ver muito bem, né? Mas pode ser as duas coisas. Provavelmente isso daí é madeira para celulose e papel, com todo o jeitão de eucalipto, e existe uma tendência da madeira a ser transportada sem a casca para grandes indústrias de celulose e papel, para grandes serrarias, para grandes indústrias de chapas. Vamos lá, pode ser também com casca, viu, Davi? Aqui eu tô mais contigo, eu tô achando que a madeira ali tá com casca e tudo. Quando ela é descascada, ela fica um pouquinho mais clara. Mas vamos lá, independente disso, vocês acham que é um bom negócio transportar a casca para a indústria? É uma pergunta meio capciosa. E aí eu sinto dificuldade nisso. Aí deixa eu ver aqui quem que eu lembro aqui. A Mariana, vamos lá. Tá com um microfone aí, Mariana? Ou quem quiser falar. O que vocês acham disso de transportar a casca para a indústria? Então, professor, eu acho que se a indústria não utiliza a casca para nada, então para ela está ocupando espaço e peso que poderia estar sendo usado para carregar outras madeiras, né? Então é como se fosse algo economicamente ruim, né? Vamos dizer assim. Perfeito. E aí depois ainda tem que achar um espaço ainda para deixar a casca, depois de tirar a pá, tem que achar um outro processo, e isso tecnicamente é ruim para a empresa. Perfeito, Mariana, perfeito. Era isso mesmo que eu queria ouvir de vocês. Então esse contexto é importante porque eu vou abrir essa discussão. Então, pense em todo e qualquer tipo de resíduo para determinados processos, e é exatamente isso que a Mariana falou, que eu queria chegar. A gente não pode, ou não deve, ou vai ter um prejuízo muito grande se a gente ficar transportando resíduo de lá para cá e a gente não for ter um gerenciamento, um aproveitamento, uma utilização racional para o resíduo. Então eu vou dar um exemplo muito prático e muito pessoal. Quando eu trabalhei na Votorantim, a gente recebia madeira mais ou menos desse jeito, com casca e tudo, na fábrica. Nós tínhamos uma caldeira de biomassa. A gente vai falar muito desse processo de caldeira de biomassa.
E a fábrica que eu trabalhei, em Jacareí, em São Paulo, ela queimava casca, queimava o pontalete das árvores, madeira fina, queimava galhos, etc. Mas só que essa engrenagem não era bem casada entre a oferta da casca e a demanda da casca. A gente tinha um enorme excedente. E aí, lá onde eu trabalhei, em Jacareí, a indústria, ela gastava muito dinheiro para levar casca da madeira para aterro sanitário. Eu fiz muito isso, ficar tentando contactar pessoas para fazer doação de casca. Existia lá perto de onde eu trabalhei a região de Olambra, em São Paulo, que é uma região de muita floricultura, o pessoal produz hortaliças, mas mais flores mesmo. E aí tinha um cara que ia lá uma vez por semana, levava um caminhãozinho, só que a gente gerava 10, 15, 20 caminhões por dia. Então, uma vez por semana, a gente tinha um caminhãozinho que o cara ia buscar. Então, ali era uma engrenagem super ruim, esse encaixe entre a oferta da casca e a demanda. E transportar madeira, transportar casca ou transportar qualquer resíduo florestal, é isso que a Mariana falou, é um prejuízo muito grande. Porque a casca, pessoal, vamos lá, para ser rapidinho no chat, uma tora de eucalipto sem ser descascada, qual é o volume de casca que ela tem? Quem dá um chute? Esperando, blim, 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 blim. Não, fala em porcentagem, Davi, uma tora de eucalipto em termos de porcentagem de volume. A gente pode calcular em peso também, mas aí envolve umidade, envolve um monte de coisa. Se a gente pegar uma tora de eucalipto, qual o percentual de casca que ela tem? Volumetricamente falando. Pode chutar, galera. Imagina um disco lá. Tem a casca, tem o disco de madeira efetivamente. Quanto que significa essa porcentagem? Não, bem mais que 2. Vou mostrar isso depois, chegar a números mais precisos para vocês. Melhorou, Mariana. Boa, Otto. Acho que é 10%, né, que ele colocou. Bom, a gente tem um número meio mágico aí, falando de eucalipto, que a gente fica entre 12 a 13% de casca, tá? Vou colocar aqui no chat, ó, eucalipto. 12 a 13% da tora é casca. Isso em termos de volume. Isso varia muito, então é o que eu falo para vocês sempre como engenheiros, somos todos engenheiros, né? Aqui, engenheiros florestais, agrônomos, químicos e de materiais. A melhor resposta para perguntas técnicas é sempre depende. Depende o quê? Depende se é porcentagem em volume, depende se é porcentagem em peso, depende se é casca de pinos, de eucalipto, depende da constituição anatômica dessa casca, mas existe um número mágico aí que 12 a 13% de uma tora de eucalipto como essa que o caminhão está levando é casca. E se a gente não tiver uma destinação interessante para a casca, é um prejuízo enorme transportar, porque ela vai ocupar 13% do volume do caminhão, vai pesar mais o caminhão, vai envolver o transporte de peso. Então é uma furadaça. Ela vai trazer um monte de consequências ruins, que é uma certa sujeira do ambiente do pátio de madeira, onde a madeira vai ser estocada. A casca, ela leva outros resíduos para o processo, como resíduos de terra, sílica, pedra. Muitas vezes animais peçonhentos, vai cobra, vai escorpião, vai um monte de coisa aí junto do caminhão. Então, assim, transportar a matéria-prima, madeira, o mais limpa possível e, na grande maioria das vezes, sem a casca, é uma vantagem bacana, tá? Vamos lá. Eu já sei de uma coisa que a gente não vai conseguir aqui, deixa eu ver, eu tenho
nessa apresentação 33 slides. E a gente não vai chegar talvez nem na metade, mas aí vem aquele papo nosso que eu falei a aula passada. Eu vou deixar para vocês estudarem isso em horários vagos, a gente volta a discutir a semana que vem, tá bom? Porque eu não vou chegar nem na metade, eu tenho certeza. Eu estou pretendendo terminar sempre um pouco antes, 2h30, assim, no máximo, tá bom? Bom, vamos lá. Então vem essa mensagem aí, a gente tem problemas, dificuldades na geração de resíduos, no transporte dos resíduos, tudo bem? Fica aberto aí para colocações e dúvidas, tá, pessoal? Bom, então a gente falou de algumas características, de alguma geração, do que a gente considera ainda resíduo. Resíduos muito iniciais do processo. Resíduos no campo, resíduos do transporte, resíduo da movimentação da madeira. Então tudo isso são coisas que eu gosto de deixar muito marcado para vocês, nesse conceito de transformando a madeira. Aqui, nessa segunda imagem, ou segunda característica da madeira, para entender, o grande objetivo dessa aula é entender por que a madeira gera resíduo. A gente tem esse conceito aí, que a madeira ela pode ser trabalhada facilmente. Eu acredito nisso. Obtendo-se, então, formas desejadas, outros formatos, sem a necessidade de equipamentos muito complexos. Então tenho quase certeza que todos vocês já devem ter processado madeira. Todo mundo já processou madeira, ou alguém me fala assim, não, professor, eu nunca processei madeira. Larissa, da Engenharia Química. E Larissa, você já processou madeira? Não sei se ela está ouvindo. Luciara é da Materiais, é isso? Já processou o material madeira, Luciara? Aguardando respostas. Quando que você já processou madeira, Luciara? Quer falar? Pode falar, hein? Quem mais? Me deem exemplos aí de processamentos que vocês já fizeram. Professor, eu já peguei uma peça de madeira e fiz isso. Então, muitos já usaram serrotes, muitos já usaram lixas, muitos já usaram serra circular, muitos já usaram tupias, formões, esse arco de pua, que é uma ferramentazinha aqui, que é uma furadeira manual, né? A Larissa acha que não. Aí eu vou fazer uma brincadeira, que eu queria alguém falasse isso. Beleza, uma mesinha de madeira. Tá. Larissa, você já apontou um lápis? Já apontou lápis assim, ó? Só que é processamento de madeira, tá? Cadê meu? Tinha um estilete aqui, não sei onde é que tá. Quando eu aponto o lápis, estou fazendo um corte superficial, ortogonal, 0,90. É um processamento de madeira com uma faca, tá? Quando você aponta lápis, você gera resíduo? Gera. A gente gera alguma serragem, alguma maravilha, né? Bom, então assim, pessoal, eu tenho certeza que todos vocês, todos nós já processamos madeira, todos nós já geramos resíduos de madeira e me arrisco a dizer que poucos de nós tenha se preocupado com o que fazer com o resíduo, se esse resíduo vai ser jogado no lixo, se ele vai ter uma destinação mais racional e etc. Então,
eu vou falar muito disso durante as aulas, existe ainda uma consciência muito pequena por parte principalmente de consumidor final, nós, quanto à gestão de resíduos. É pouquinha coisa, imagina. Eu duvido, nem eu, acho que ninguém, quando apontou um lápis, vai lá, pega a serragenzinha, guarda, vou fazer um composto para minha planta. Acho difícil. Mas numa escala mundial e numa escala maior, a gente gera muito resíduo de madeira também. Aliás, a gente gera muito resíduo de tudo, né? Então, quando a gente falar de política nacional de resíduos sólidos, que a madeira é um resíduo sólido, mas ela é pouco tratada tecnicamente como tal, a gente tem um problema numa escala mundial enorme. Bom, vamos lá. Então, aí embaixo, nessas primeiras informações também de cortes secundários, eu vou falar um pouquinho desses resíduos que são gerados numa escala usual. Sim, Mariana, adoro as dúvidas. Vamos lá. Pode falar, que eu te ouvi muito bem aqui. Quer ligar o áudio? Pode ligar o áudio, Mariana. Eu acho que ela está preferindo digitar. Vamos adiantar um pouquinho só a aula da semana que vem. A aula da semana que vem vai ser mais legal, assim, mais esclarecedora quanto ao nosso tema, porque a aula que vem a gente vai fazer um passeio sobre, e ele é bem ilustrado, sobre a geração de resíduos desde a floresta até uma fábrica de celulose e papel. Resíduo de papel, ele é considerado pela ABNT um resíduo 2A. O que é o resíduo 2A da norma 10.004 da ABNT, que eu tenho uma cópia e eu vou deixar com vocês, talvez na próxima aula. A ABNT, ela considera resíduos de papel na mesma classificação que ela considera os resíduos de madeira. São resíduos não perigosos, passíveis de degradabilidade, passíveis de combustibilidade, tá? Então, resíduos de papel, na maioria das vezes, como os resíduos de madeira, são resíduos que não são perigosos, frente à única norma nacional que trata disso, que é a norma 10.004 da ABNT, e eles são passíveis, ou seja, na sua, como se diz, na sua gestão, os resíduos de madeira, eles podem ser levados à degradação em aterro, sem grandes problemas de toxidez, ou eles podem ser utilizados como materiais combustíveis com o aproveitamento da energia e da temperatura e da energia elétrica que pode ser gerada numa caldeira, ou não, ou ele pode ser simplesmente incinerado, porque os gases da madeira e os gases gerados na grande maioria dos papéis, dos resíduos de papéis, não são de alto nível de toxidez. Mas isso tem que analisar com muito cuidado, tá? Porque a madeira, muitas vezes, ela é impregnada com produtos químicos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E o papel também, ele traz consigo não só fibras de celulose, mas ele traz produtos químicos que, eventualmente, na sua combustão, na sua incineração, podem ser tóxicos. O gás pode ser tóxico. Vamos lá, me deem um exemplo aí de um resíduo de madeira que ele vai ter impregnado nele um produto químico. Quem dá um exemplo? Vamos lá. Eu ia melhorar, mas acho que o Davi está respondendo. Boa. O verniz.
Que mais? Mais alguma coisa? Um resíduo de madeira que tenha um produto químico impregnando o material? Postes de madeira, mas o que tem nele, Mariana? Boa. Para quem não sabe, o CCA é um produto preservativo de madeira à base de cobre, cromo e arsênio, metais pesados, cancerígenos, proibidos em muitos países já, mas 100% liberado no nosso país ainda, e muito utilizado em tratamento de madeira, tá? E aí, eu estou adiantando um pouco os assuntos, mas eu vou falar bastante disso. É muitíssimo perigoso a gente incinerar madeira tratada ou madeira com outros produtos químicos, preservativos, adesivos. Ninguém falou de adesivo, né? Nitrocelulose, acho que são os vernizes, né, Lucas? Composição de vários vernizes, mas que eu estava falando dos adesivos. Então alguém podia ter falado aí as chapas, né, painel compensado, painel MDF, painel USB, todos eles têm adesivos, colas à base de fenolformaldeído. É muito perigoso a inalação do gás quando a gente queima fenolformaldeído, quando a gente queima um compensado. Então, pessoal, não façam isso, tá? Não queimem móveis da Casa Bahia, compensado, madeira tratada com CCA. Tomem muito cuidado com isso. É super perigoso, Mariana. Bom, vamos lá. Então, a madeira, ela é facilmente trabalhada, essa é a ideia das imagens, e essa é a brincadeira, né? Então, muitos de vocês já fizeram algum tipo de coisa como essa das imagens, e já geraram resíduos. Então, não só no campo, no transporte, mas em qualquer pequeno manuseio, transformação da madeira, a gente gera resíduos, em maior ou menor quantidade. Então, essa é só rapidinho aqui. Toda e qualquer operação ou processo com madeira, por menor que ela seja, faz gerar um resíduo. Bom, aqui vale outra mensagem. A gente tem, e a gente vai discutir, várias possibilidades de aproveitamento de uso de madeira. Uma coisa que eu tenho dito, tá, pessoal, que está me incomodando bastante nesse formato de aula, é a falta do quadro. Então, quem já teve aula comigo sabe que eu rabisco o quadro, né? E eu gosto do quadro de giz, assim, eu sou aquele professor raiz, viu? Não vem com quadro branco para mim. Quadro branco nunca funciona, aquelas canetas nunca funcionam, nunca apaga. Aí você vai apagar, usa o produto errado. Então, eu fiz a reforma lá da sala de aula, falei, eu quero quadro de giz. E aí, eu gosto de desenhar bastante. Mas por que eu estava falando? Bom, vamos lá. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Quando a gente tem um resíduo de madeira, além dos produtos químicos que a gente já exemplificou, e que vai aparecer, acho que é na próxima imagem, a gente pode ter, junto com a madeira, outros materiais, como, por exemplo, é muito comum, e acredito que todos vocês já tenham visto também, a madeira com materiais metálicos. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, utilizados como elementos de ligação. O que são elementos de ligação? Então, agora eu sempre vou confundir aqui, não sei se é a Larissa ou é a Luciara, de engenharia de materiais. Em engenharia de materiais, a gente tem lá vários tipos de materiais, estruturas, etc. E a gente tem esses elementos de ligação metálicos, né, que são os pregos, parafusos, que mais? Buchas,
rebites. Então a gente tem uma série de elementos metálicos de ligação como esses, e acredito muito que todo mundo já tenha visto também alguma pilha de material residual de madeira, ou numa caçamba na rua, ou sendo coletado por um caminhão, ou eu vou aproveitar um pedaço de madeira para fazer fogueira, para queimar, e vem junto ali alguns pregos enferrujados, parafusos, porca, alguma coisa assim, que é um material estranho como esse que a imagem está mostrando. Então, na gestão e no aproveitamento de resíduos, como, por exemplo, o exemplo que a gente vai usar daqui a algumas aulas, que é uma iniciativa prática muito legal aqui no Rio de Janeiro, de uma indústria que chama Chacovaco, que transforma material de poda e material de supressão da construção civil em madeira. Eles transformam tudo em combustível, em biomassa. É uma super preocupação nesse processo a retirada de elementos metálicos. Tá? Então, pessoal, lembrei porque que eu queria o quadro, né? Então, tem 3 conceitos que vão começar a ser trabalhados por mim, com vocês, com a ajuda de vocês, que são conceitos onde a gente encaixa toda e qualquer possibilidade de aproveitamento do resíduo florestal ou madeireiro. Então, 3 conceitos. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Vou usar o chat aqui um pouquinho como quadro. Então, primeiro é o conceito da reciclagem. O segundo é o conceito do reuso ou reutilização. E o terceiro é o conceito do reaproveitamento. Então, esses 3 conceitos aí que estão colocados, reciclagem, reuso ou reutilização e reaproveitamento, são 3 conceitos técnicos onde, em toda e qualquer possibilidade racional, sustentável, correta, benéfica ao meio ambiente e lucrativa, vamos dizer assim, eles vão passar por um desses 3 conceitos. Tá? Reciclagem, ou reuso, ou reaproveitamento. São coisas diferentes. Por que eu estou lembrando disso? Quando eu tenho situações como essa, de uma peça de madeira, tá? Ou com os produtos químicos que a gente já falou, cola, adesivos, verniz, tintas, produtos preservativos de madeira, ou quando a gente tem elementos metálicos, por exemplo, na madeira, a gente diminui as possibilidades de ter uma reciclagem bem feita, uma reutilização proveitosa ou um reaproveitamento adequado do material. Olhando para esses 3 aí, eu queria, vamos ver, quem está por aí? Otto? Otto, está por aí? Eu tento fazer aqui o que eu faço em aula, tá, pessoal? Otto, você pensando assim, com essa 1 hora mais a aula da semana passada, de informação que a gente já trabalhou, qual desses 3 conceitos aí você acha que a madeira mais se encaixa? Reciclagem, reutilização ou reaproveitamento? Eles são mais ou menos autoexplicativos, mas não tanto. O que você chutaria? Onde a gente encaixa mais a madeira? Quem quiser também pode chutar. Está chegando aqui a resposta.
E aí, vocês concordam com o Otto? Deixa eu ver, tem mais gente. Uhum. Vamos lá, estou aguardando aqui mais manifestações. Alguém quer falar, pessoal? Podem ficar falando, tá? Eu falo demais, enfim, falo alto aqui. Minha mulher já reclamou. Eu fico gritando. Mas vamos lá. Eu vou tentar convencer vocês que o Otto estava absolutamente errado. Tá? Então o Otto escolheu a reciclagem. A reciclagem, como técnica industrial, ou tecnicamente falando, a reciclagem é um conceito que dificilmente a gente encaixa os resíduos madeireiros ou os resíduos florestais. A reciclagem, ela é a opção mais adequada. Aí você acertou, tá, Otto? A reciclagem, ela é o conceito mais adequado do que a gente chama de política reversa, tá? Ou, desculpa, logística reversa. Já ouviram falar de logística reversa? Logística reversa é um círculo fechado entre a geração do produto, a sua transformação ou as suas transformações industriais, a sua colocação no mercado, a sua utilização e o seu consumo, e a sua volta para a indústria para ser colocado novamente no circuito. Então a reciclagem é uma técnica que mais se adapta a essa logística reversa, que é uma coisa super legal da gente entender e da gente ter como meta no consumo da madeira também. É fechar o circuito, é ter a logística reversa funcionando. A madeira dificilmente é reciclada, por quê? A madeira, a reciclagem envolve um reprocessamento industrial, na maioria das vezes. Envolve uma transformação em matéria-prima nova. Tá? Então, quando a gente pega algo que já foi utilizado, consumido, e etc., e a gente joga numa indústria novamente para outros processos de transformação, equipamento, máquina, pica, moe, derrete, etc., e transforma num produto novo. Geralmente o mesmo produto. Isso é reciclagem. Tá? Eu vou ter material sobre isso, técnica, trabalhos, onde a gente consegue entender melhor esse conceito da reciclagem. E aí o Otto talvez tenha optado porque é o que mais parece que a gente faz mesmo. Não sou dono da verdade, mas na minha modesta opinião e no meu aprendizado dos últimos anos, o que a gente mais faz com madeira é reaproveitamento. Tá? A gente reaproveita para outras coisas. Então parem para pensar, podem concordar comigo ou não. E aquela segunda opção do reuso, a gente também dificilmente faz com a madeira. O reuso é o que a gente faz com a garrafa de vidro. Ou com garrafa PET não faz mais, né? Que é aquela história do lavou, tá novo. Tá? Isso é a reutilização. Quando a gente pega um material, utiliza, higieniza, lava, volta para a indústria, às vezes pode até fazer alguma manutenção, pintar de novo, mas a gente reusa como o mesmo material. Então, dificilmente a gente reutiliza a madeira, mas pode ser. Dificilmente a gente recicla a madeira.
Pode ser, mas é difícil transformar um painel MDF em um painel MDF novo, por exemplo. É isso que seria a reciclagem. Agora, reaproveitamento, ele é muito comum, tá? Para madeira. E é um caminho legal também a gente reaproveitar a madeira para outras coisas. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Tá muito rápido, muito mais devagar. Tô aqui tentando usar minhas ferramentas todas. Oi, Mariana, pode falar. Eu tenho uma dúvida assim, mas enfim, bem bobinha. Essa questão do reuso, né, que você falou que a gente acaba usando para o mesmo fim. Mas nesse caso, até que a Luciana falou, você usar para um... Não, nesse caso você está usando como pote, né? Mas no caso de você usar alguma coisa, mas para outro fim, mas também não destruir, mas usar para um outro fim. Então, esse é o conceito do reaproveitamento. Reaproveitamento. Tá? Esse são coisas assim, às vezes, isso é comum, tá, na nossa área. A divisão, ela não é muito... Às vezes tem uma coisa que fica um pouco ali, um pouco aqui. Mas assim, eu vou fazer uma geral de novo, para a gente ir firmando esses conceitos. Reciclagem é uma coisa que envolve um processamento industrial. Você coleta o material, retrabalha, pica, moe, derrete, etc. e transforma ele na mesma coisa. Então, talvez um exemplo bom seja a garrafa PET, né? Ou a latinha de alumínio, né? Latinha de cerveja, latinha de refrigerante. Você coleta, derrete aquilo e faz a latinha nova. Isso seria reciclagem ao pé da letra. A reutilização seria aquilo que a gente fazia na minha época de graduação, que era a garrafa de cerveja, né? Coletava o casco, eu acho que com litrão faz isso ainda, talvez. Coleta o casco, vai para a fábrica, lava a garrafa e reutiliza, com a mesma função também. Ok? Escora de laje, pode ser. Né? O reuso, você usa várias vezes, sem derreter, sem picar, como na reciclagem. E o reaproveitamento, ele é um pouco mais amplo. E na minha opinião, já ouvi isso de alguns pesquisadores, maiores e melhores do que eu, que é o que a gente mais pode fazer de uma maneira legal com madeira também. É reaproveitar para outras coisas. Então a gente pode usar a madeira de construção civil para queimar em caldeira como biomassa e fazer energia. A gente pode utilizar a madeira de demolição de uma obra para fazer um móvel novo, né? A história da madeira de demolição, que é um conceito legal também, que a gente vai ver mais para frente. Então, na minha opinião e no meu aprendizado, a maioria das coisas que a gente faz com resíduos de madeira, a gente vai aproveitando. Por isso que a disciplina chama aproveitamento, né? Gerenciamento. Não, é da pós-graduação que chama aproveitamento. Mas é o que a gente mais faz. Tudo bem? Então é mais ou menos isso, conceitos de reciclagem, reutilização e reaproveitamento. O que a gente mais faz com a madeira é reaproveitar. E eu lembrei de tudo isso porque tem uma coisa também nessa história toda, que é relacionada à imagem. Quanto mais a madeira tiver só madeira, melhor para a gente reaproveitá-la. Tá bom? Deixa eu seguir aqui adiante. Opa, foi 2. 2? Não, tá aqui. Bom, aqui é uma imagem onde eu falaria mais e melhor do que a gente acabou antecipando um pouco, que é a impregnação, né, de adesivos, de preservativos e de vernizes e tintas. Então, o que vocês estão vendo na tela aí são exemplos de processos madeireiros onde a gente impregna a madeira com produto químico. Então, tudo isso que a gente está vendo na tela é muito perigoso
de colocar fogo e precisa ser trabalhado ou pensado com muito cuidado quando a gente for reutilizar ou reaproveitar ou eventualmente até reciclar. Embora a reciclagem, nesse caso, como eu disse, eu não consigo enxergar um processo de reciclagem de madeira efetivamente. Tudo bem? Então, olha lá, pessoal, a gente tem aqui embaixo, vou tentar pôr a bolinha vermelha, tá? Aqui embaixo a gente tem peças de eucalipto tratadas com... Quem dá um chute? Que produto é esse aí, esse pretão aí que deixa a madeira quase preta? Alguém já ouviu falar aí? Produto à base de petróleo. Mariana acho que estava escrevendo. Esse daí é o tal do creosoto. Tá? O creosoto é um preservativo de madeira muito eficiente, que ele penetra, essa figurinha aí, ela foi utilizada para isso, tá? O creosoto e o CCA também, os preservativos de madeira, eles penetram só na porção do alburno. Então, o pessoal que está vindo de outras áreas aí, a madeira ela tem a porção central do fuste, que é o cerne, com várias características anatômicas, químicas e físicas. Diferente da parte mais externa, né, desse corte transversal, que é formada pelo alburno, uma região da madeira mais fisiologicamente ativa, mais permeável, mais leve, onde eu consigo colocar produto químico para que a madeira dure mais como material. Então esse exemplo aí dos dois disquinhos aqui, ó, esse não tratado e esse tratado com creosoto, é para mostrar justamente isso, é onde a gente consegue pôr produto químico. Geralmente no cerne a gente não coloca. Mesmo nesses processos aqui, ó, esse do meio, que é um processo a vácuo e pressão. Tá? Colocar a madeira aqui, dentro de um autoclave, que é esse autoclave aqui. Estão vendo a bolinha vermelha aí? Esse autoclave aqui, ela deixa a madeira desse jeito. Esse processo deixa a madeira desse jeito, impregnada no seu alburno, mas não no seu cerne. Tá? Bom, mas a mensagem aqui, vindo para o nosso tema, é muito cuidado. Cuidado. Alerta, aquela caveira com dois ossos cruzados. Perigo. Perigo no aproveitamento, na queima, na reciclagem ou no reuso desse tipo de resíduo. Madeira tratada, madeira pintada, madeira colada, madeira impregnada com algum tipo de substância química. Tá? Então, nesses processos, a gente reduz, eu acho que eu posso falar assim, as opções bacanas, racionais, inteligentes e principalmente ambientalmente amigáveis de aproveitamento de resíduos madeireiros. Tudo bem? Bom, para quem nunca viu, só conhecimento geral, esse que está aqui do lado, ó, que é o stem da Montana Química, ele é um produto, o nome comercial é Osmocolor, e é um produto que é um produto mais moderno que o verniz, porque ele faz duas coisas, além de tingir a madeira e proteger de intempéries ambientais, ele trata a madeira contra insetos e fungos também. Tá? Então, para quem nunca viu, a gente tem dois fabricantes grandes, que é a Montana Química e a Sayer-Lak. O da Montana Química chama Osmocolor e o da Sayer-Lak chama Polystem. São produtos mais modernos, pincelados ou passados com rolo ou com spray, para proteger a madeira, tingi-la e proteger de fungos, insetos e eventualmente intempéries ambientais também, sol, chuva e etc. Bom, mas a mensagem dessa imagem é isso: cuidado, técnica, conhecimento, estudo para gerir ou resolver o que fazer com resíduo de madeira com produtos químicos juntos dela. Tudo bem? Podemos seguir aqui, pessoal?
vamos lá. Aquela informação que passou lá no começo, primeira imagem, que a gente falou que a madeira é um material leve, né? A madeira nem sempre é leve, tá? Ela pode ter uma alta densidade, um peso específico grande. Porém, na construção civil, na engenharia de materiais, Luciara, né? Luciara ou Larissa, agora eu vou sempre confundir, pessoal. Na engenharia de materiais, falei para vocês que eu fiz o meu doutorado em engenharia de materiais, a madeira é considerada o material de maior resistência específica. Então, formação geral também. O que é resistência específica? Qual a diferença de eu falar assim, esse material, vou pegar uma régua aqui, esse material ele tem uma certa resistência, né? Uma resistência à flexão. Então, quando eu entorto essa régua, ela vai resistir a essa flexão até quebrar, até uma hora que ela não vai resistir mais. A madeira, ela tem uma certa resistência e não só a madeira, mas como todos os materiais, tem o que a gente chama de resistência específica. Essa é uma boa pergunta para a nossa engenheira de materiais. Aí. Eu não sei se ela está no começo, no final do curso, mas qual que é a diferença? Já vou falar porque que isso importa para resíduos. Qual que é a diferença da variável resistência para a variável resistência específica? Hein, Luciara? É a Luciara, né, de engenharia de materiais? Tá por aí, não pode fugir, hein? Ela está lá, está respondendo. Então a pergunta é a diferença de resistência e resistência específica de um material, como por exemplo a madeira. Aguardando ansiosamente a resposta da nossa engenheira de materiais. Larissa, que você colocou no chat aí tá certinho, tá? A escora de laje é reutilização, reuso. Não, demorou tanto aqui sua resposta. Achei que você já estava nos explicando aqui tecnicamente. Tá, vamos lá, não tem problema nenhum. Bom, quando a gente fala alguma variável, a gente não fala, às vezes, peso específico, resistência específica, que mais? Talvez o modo de ruptura específico. Bom, quando a gente chama uma variável de específica, quer dizer que ela é em função de alguma coisa, tá? Quando a madeira é em função, quando a variável, desculpa, ela é em função de alguma coisa, ela é uma variável específica. Então, o peso específico de um material é o seu peso em função do volume que ele apresenta. Tem a massa específica também, né? O que é massa específica? É massa em função de volume. Então, quando eu falo uma variável específica, ela quer dizer em função de, tá? Então, massa específica é a massa em função do peso. Peso específico é o peso em função do volume. E quando eu estou falando aqui, minha provocação foi de resistência específica, quer dizer a sua resistência em função do seu peso. Então, por isso que eu fiz essa brincadeira com a Luciara, na área de materiais, engenharia de materiais, a madeira, ela é um material de melhor resistência específica que existe no mundo ou no universo. Tá? Ou seja, deixa eu pegar meu lápis de madeira aqui. O lápis de madeira, em relação à régua, esse é um bom exemplo.
O lápis de madeira, ele é mais leve, olha só, ele é bem mais leve que a régua, só que ele é muito mais resistente, ó. Tá? Ele é mais resistente. Então a resistência em função do peso, e também poderia ser em função de volume, tá? Então a sua resistência específica, ela é muito maior do que o material plástico aqui, ó lá. A régua não resiste nada, embora aqui a minha sensação é que o lápis é até mais leve do que a régua. Então, essas imagens aí remetem a essa informação de que a madeira é um excelente material para construção. Excelente. Porque ela tem uma resistência e um peso específico também, em função do seu volume, resistência em função do seu peso, excelente, se comparado a qualquer outro material, comparado a aço, comparado a plástico, comparado a concreto, a cimento, concreto armado. Então a madeira apresenta uma altíssima relação, uma altíssima vantagem a partir da sua relação resistência mecânica em função do peso. Tudo bem? Bom, mas vamos lá. Então a madeira, em comparação ao seu peso, a madeira é muito resistente. É o que está escrito aí. Quando ela está seca, principalmente porque ela fica mais leve e, de acordo com a variável, resistência é um negócio na área de materiais que ele é complicado, porque a resistência ela pode se desdobrar em resistência em módulo de ruptura, módulo de resistência, né? Módulo de ruptura e módulo de resistência. Então ela tem a questão da flexibilidade, então a resistência máxima é o que a gente chama de módulo de ruptura. Mas então, quando ela está seca, livre de defeitos, ela pode ser tão ou mais resistente que o ferro ou outros materiais, se a gente considerar o peso específico da peça. Tá? Bom, a madeira, por outro lado, assim como todo e qualquer material, vejam bem o que eu estou falando, não é uma coisa só específica da madeira. Eu usei a palavra específica aqui, mas com outra intenção. Isso não é uma coisa única da madeira. Todo e qualquer material, um dia, vai ser resíduo. Concordam comigo ou não, pessoal? Todo e qualquer material, para todo e qualquer fim ou utilização, um dia vai gerar um resíduo. Ou vai se transformar num resíduo. Sim, né? Bom, vamos lá. Ah, professor, mas uma construção... quem já viajou aí, quem vai para a Europa todo ano, vai lá para Veneza, vai lá para o interior da Itália, né? Tem construções... tem aquelas ruínas gregas lá de antes de Cristo, né? Então materiais que foram usados para construção que tem milênios, né? Mas um dia vai ser resíduo. Quem já foi lá no Coliseu em Roma, que aquilo lá é antes de Cristo, não lembro bem, mas tem coisas aí mais de 2000 anos, mas ou são ruínas ou geraram resíduos. Tá? Então, construções de alvenaria, construções metálicas, construções em madeira, tudo um dia vai cair. Não existe ainda nada que não gere um resíduo. Depois de milênios, depois de 100 mil anos, um dia vai ser resíduo. A madeira, nesse sentido, desculpem a brincadeira, mas a madeira tem um fenômeno, que é esse aí embaixo, que ele é considerado na construção civil um fenômeno, é uma vantagem. A madeira, ela avisa que vai quebrar. Né? Então a madeira avisa que vai ter problema. Ela começa a rachar, ela começa a entortar a construção,
ela avisa que a obra vai cair. E isso é uma vantagem na construção civil. Existem materiais como aço, ferro, ou mesmo concreto, armado, etc., que eles vão trincando, eles vão fissurando, quebrando internamente, e de uma hora para outra, num limite muito rápido, tudo cai. A madeira não. A madeira ela vai sofrendo uma deformação e ela vai apresentando trincas e outros problemas muito antes de chegar na sua ruptura máxima. Bom, enfim, mensagem dessa imagem, fugir um pouco aqui do tema, é que todo e qualquer material de madeira, ele vai ser um resíduo, inevitavelmente, na construção civil, na movelaria, na indústria de pisos, na confecção de portas, janelas, na indústria do papel e celulose. A gente sempre vai estar iniciando, quando a gente produz um produto de madeira, a gente sempre vai estar iniciando um processo que vai gerar um resíduo lá na frente. Tudo bem? Então, essas são algumas mensagens em função da imagem. A madeira é um excelente isolante térmico, acústico e elétrico. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí é o começo de uma discussão sobre uma das possibilidades de aproveitamento de madeira, que aí eu vou até quase que concordar com o Otto quando ele falou da reciclagem de madeira. Para mim, o que chega mais perto da reciclagem da madeira é quando a gente pega alguma coisa parecida com essa daqui, que é uma chapa ou um painel, e a gente transforma novamente numa chapa e num painel ou numa peça de construção. Tá? Então, hoje existe, como essa casinha aí que está aparecendo, existe uma tecnologia madeireira muito avançada e moderna, baseada no que a gente chama dos produtos derivados de madeira. Ou também é um termo usual, produtos engenheirados de madeira, que são produtos à base de madeira, onde a maior parte da sua constituição é madeira, mas não são madeira somente. Então tem adesivos, tem colas, tem preservativos, etc. Mas acreditem ou não, essa casa aí toda coberta de neve é uma casa de madeira. Tá? Então quem já teve a oportunidade aí de viajar, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa aí, né, hemisfério norte, Finlândia, etc. A gente tem muita construção em madeira em função dessas características que ela apresenta, principalmente de comportamento térmico, e que nesses países, nesse tipo de construção, a madeira vai demorar muito mais para ser transformada em resíduo, porque eles têm, primeiro, pouca variação de umidade do ambiente. Segundo, poucos organismos xilófagos, biodegradadores e deterioradores. Terceiro, eles têm tecnologias construtivas, revestimentos, etc., melhores do que a gente. Então, essas construções modernas em madeira são construções que, vamos lá, vou falar isso com muito cuidado, podem e devem durar muito mais do que uma construção civil em concreto e cimento. Até hoje, talvez cause estranheza a vocês, e até hoje a mim, aceitar a ideia que uma construção em madeira dure mais do que uma obra de alvenaria. E aí vem uma coisa que eu sempre lembro em algumas aulas, que é a história dos 3 porquinhos. Conhecem a história dos 3 porquinhos? Vamos lá. Momento de cultura geral. Lembram da infância?
Beleza. Como é que era, Otto, a história dos 3 porquinhos? Eles construíam 3 casas, né? Daí o lobo ia lá tentar derrubar. Né? A primeira casa era do que mesmo? Primeira casa que o lobo derruba, só assoprando. O que era a primeira casa do porquinho? Isso, era uma casa de palha. Depois da casa de palha vem o que? A casa de madeira. Madeira ficou lá no meio. E a casa mais legal, que não cai, etc., era a casa de cimento, né, de alvenaria. Então, uma tremenda sacanagem isso, viu? História dos 3 porquinhos. Fica aí o nosso protesto, como engenheiros florestais, como engenheiros de materiais também, hein? Engenheiros químicos, agrônomos. Então, voltando porque eu estava falando, existem construções em madeira do século I, a igreja de São Pedro em Veneza, que é toda em madeira, tratada com óleo de baleia, pintada com tintas naturais, um espetáculo para quem puder conhecer ou fazer uma visita virtual. Catedral de Veneza, em século I, se não me engano. Está lá em pé, intacta e super bem conservada. Tá? Muita coisa caiu aí de alvenaria. E aí a madeira, pessoal, se bem cuidada, bem protegida, e principalmente se a gente usar sem vergonha nenhuma da propriedade da madeira de ser muito facilmente reformada, né? Então você lixa, você inverniza novamente, você trata, troca algumas peças. Então as construções em madeira, elas são muito mais facilmente reformadas também. E elas podem durar assim mais do que construções civis. Bom, mensagem aí. Uma dessas, esse material aí, esse aqui é uma chapa isolante em madeira. E por isso que ele aparece aí, por isso que ele apareceu nessa aula inicial. Ele é um material que pode ser confeccionado com resíduos madeireiros. Tá? Chapas isolantes. Elas não demandam tanta resistência mecânica, podem ser retrabalhadas em função de partículas, é mais ou menos desse jeitão que fica aí. E elas são materiais de preenchimento super bons, tá? Super eficientes. Então, a utilização de resíduos para painéis isolantes, assim como outros materiais com pouco apelo estético, pode ser uma alternativa muito interessante. E é uma característica da madeira. Vamos lá, eu estou quase chegando na metade e eu vou parar nessa imagem e deixar as outras para vocês verem, tá bom? Já está no SIGA essa apresentação. Então, estou como meta, realmente é bem assim, para mim é mais desgastante do que a aula presencial até, mas, enfim, existe uma recomendação da gente não ocupar o horário todo com esse momento aqui síncrono. Então, a última coisa que eu vou tratar hoje, e que é importante, eu acho que eu vou gastar aqui uns 10 minutos, é falar então dessa característica da madeira, que é o seguinte: madeira pega fogo. E aí é impressionante como o fogo vai nos acompanhar ao longo da disciplina. Tá? Desculpem a brincadeira, mas essa característica, que é também uma propriedade da madeira, apresentar combustibilidade ou poder ser incinerada, ela pode ser aproveitada para o bem e para o mal. Tá? Mais uma vez, a característica da madeira pegar fogo pode ser muito boa ou muito ruim. Comecei a aula falando do discurso do Bolsonaro, do discurso do presidente, do desmatamento. Né? Vocês estão vendo lá, o desmatamento leva às queimadas, madeira pega fogo, e muita madeira pegando fogo gera gases
prejudiciais, gera efeito estufa, aquece o ambiente, gera particulados, é ruim, muito ruim para o ambiente. Essa característica da madeira pegar fogo. A madeira pegar fogo, vou falar isso com cuidado também, mas em um número enorme de serrarias, de unidades madeireiras do nosso país, principalmente, leva ao dono da serraria, ao dono da madeireira, a incinerar os seus resíduos, a tacar fogo a céu aberto, causando muito problema e impactos ambientais negativos. Então é ruim também que um resíduo de madeira pegue fogo tão rápido, tão facilmente, porque eles acham que existe a vantagem de você se livrar daquele resíduo. É uma vantagem, cara, é uma vantagem assim, desse tamanhinho, né? Frente aos problemas imensos que a gente gera. Estou falando de tacar fogo no resíduo de um pátio de serraria. Então ele juntou lá a casca, madeira quebrada, peça de descarte, todas as serragens do processo, junta tudo lá e taca fogo. Isso, infelizmente, é muito comum. Mas é muito fácil, é muito barato. E numa visão torta, aquilo lá é vantajoso. Porque ele se livra do problema, ele limpa o ambiente, ele limpa o pátio, posso passar com o caminhão, etc, etc. Mas assim, os problemas e os impactos ambientais que a gente vai tratar durante o curso são muito grandes. Bom, mas a característica de um resíduo pegar fogo, por outro lado, pode ser muito interessante. Por que pode ser interessante? Porque a gente pode gerar energia, tá? E daqui a algumas aulas também a gente vai pôr um equipamento aqui, acho que é a aula que vem já. A gente vai pôr um equipamento aqui na tela e a gente vai entender muito como ele funciona, que se chama caldeira de biomassa. Caldeira de biomassa, talvez alguns de vocês tenham em casa, ou alguém da família tem, que é fogão a lenha. Fogão a lenha é uma caldeira de biomassa. Você queima um resíduo, tá, uma biomassa, e gera energia na forma de calor para cozinhar. Talvez algum de vocês, acho que aqui no Rio de Janeiro é difícil, mas no sul do país já tenha visto algum sistema de aquecimento, ou eu vou muito ali para a região de Mauá, em Visconde de Mauá, às vezes em Petrópolis, tem muita lareira, né, para aquecimento. Então a gente vai aquecer o ambiente também em função dessa característica de pegar fogo. Bom, e as caldeiras, quando ela tem aquele ambiente fechado, onde a gente aquece um líquido, geralmente esse líquido é água, e ele gera pressão de vapor para fazer movimentação de algum tipo de equipamento, a gente usa essa propriedade, essa característica da madeira pegar fogo, para transformar isso em energia térmica, em energia mecânica e em energia elétrica lá na frente. Todo mundo já viu uma locomotiva a vapor? Todo mundo já viu? Quem foi ali para... onde que tem uma locomotiva? Em Conservatória, em Vassouras no centro da cidade tem uma locomotiva a vapor, super legal. Opa, todo mundo já viu. Todo mundo já viu a locomotiva a vapor, ela tem um cilindro grande, assim, um cilindro, e tem umas rodinhas embaixo, né? O que vai dentro do cilindro da locomotiva a vapor? O próprio nome já dá uma dica, hein? O que vai dentro daquele cilindro da locomotiva? Quem dá um chute? Se ela chama locomotiva a vapor, boa, Davi. Então ela precisa de água. É uma grande caldeira de biomassa, Otto. É uma caldeira de biomassa móvel. Olha que legal. A locomotiva a vapor é uma caldeira de biomassa móvel.
Além da água, o que precisa para a locomotiva andar? Ela não anda sem água. Não anda sem água e não anda sem o quê? Calor não, quis dizer assim, qual que é o combustível dela? Calor já é energia, né? Mas qual que é o combustível da caldeira de biomassa? Desculpa, da locomotiva a vapor. Vamos lá, Davi está escrevendo, Otto está escrevendo. Qual é o combustível da caldeira a vapor? Boa, madeira. Tá? Madeira. Tem algumas locomotivas a vapor que usam carvão, mas carvão não deixa de ser madeira, tá bom? Então é isso aí, ó, agora acertou. A locomotiva a vapor, ela vai a água naquele cilindrozão dela. Eu tenho uma foto, depois eu mostro. E ela tem a fornalha lá atrás, onde o cara fica jogando lenha ou carvão na fornalha. A fornalha aquece a água e a água sai pressurizada, gerando energia mecânica. Ela se transforma em trabalho mecânico, né? Através da pressurização do vapor. E nas indústrias, como a indústria que eu trabalhei de celulose e papel, por exemplo, a gente tinha grandes caldeiras de biomassa que eram distribuídas. O vapor quente gerado na caldeira de biomassa era distribuído pela indústria inteira para aquecer determinadas partes do processo. Então precisava de aquecimento, e daí o vapor ele é muito quente, ele vai lá e aquece o negócio. Ou então eu precisava de energia elétrica, e daí ele movimenta uma bobina, um gerador, o vapor movimenta o gerador, e através dessa movimentação gera energia elétrica. Ou ela faz, ou o vapor faz a locomotiva andar, né? Então é mais ou menos isso, pessoal. Eu gosto de passar isso para vocês, acredito muito. Essa propriedade, madeira pegar fogo, vai para o bem e vai para o mal, tá? Então espero muito que a gente sempre trabalhe com o conceito madeira pega fogo para o bem, para gerar energia, fazer locomotiva a vapor andar. A gente deveria ter muito mais coisa a vapor, movimentar turbogeradores, queimar resíduos para aquecer determinados processos industriais. Bom, a última pergunta de hoje, que eu gostaria que vocês se manifestassem. Eu falei então que a propriedade da madeira pegar fogo, da madeira ser utilizada como biomassa numa caldeira, pode gerar algumas formas de energia e pode gerar algumas formas de trabalho, entre eles trabalho mecânico. Existe um processo na indústria madeireira que é muito importante e que todas elas poderiam, deveriam, e a maioria faz isso, que é utilizar os resíduos madeireiros numa caldeira para gerar calor. Aí vem a pergunta: para fazer o que no processo madeireiro? Qual o processo de uma indústria madeireira eu preciso de aquecimento na produção do produto de madeira? Boa, Otto. Estão me ouvindo? Deu uma quedinha aqui. Beleza. O Otto matou a charada. Tá? A gente vai falar mais disso. A gente estuda na Florestal um período inteiro, uma disciplina inteira, só para falar de secagem de madeira. E essa propriedade da madeira pegar fogo, poder gerar energia na forma de calor, é super importante em indústrias de pisos de madeira, madeira serrada, painéis e chapas. A gente precisa secar as partículas,
compensados, lâminas de madeira, móveis, muitos móveis de madeira são torneados em função de aquecimento e a gente pode queimar resíduos do próprio processo para gerar calor. Quem falou aí, acho que eu vi uma coisa legal aqui. Lucas, cozimento da madeira, show. Indústria de celulose e papel, para aquecer o digestor, que é o principal equipamento da indústria de celulose, onde a gente cozinha a madeira com produtos químicos para gerar a polpa bruta de celulose e papel. A gente joga o produto vapor quente gerado pela queima eventual dos nossos resíduos madeireiros. Joia, depende do objetivo. Isso daí. Então pode ser celulose e papel, pode ser piso, pode ser madeira seca em estufa, pode ser esquadria, pode ser porta, janela, pode ser chapas e painéis. Todos esses processos demandam aquecimento. Então, uma coisa muito legal, isso eu vou ter que fazer em algum momento, eu vou ter que fazer uma imagem, porque isso eu sempre desenho no quadro. E eu uso muito essa analogia na área de resíduos, que é uma escada. Uma escada com vários degraus. E aí a gente considera da seguinte forma: os primeiros degraus, no sentido de um bom aproveitamento da madeira, são os degraus do aproveitamento energético. Tá? Então, quando eu começo a queimar madeira, aproveitando a energia gerada, eu estou começando a subir uma escada que lá em cima vai ter o melhor aproveitamento possível do resíduo madeireiro, que, na minha opinião, é materiais de exportação como pequenos objetos de madeira. Alguém já ouviu falar do arco de violino de pau-brasil? Que arco de violino de pau-brasil, ele é uma das porções de madeira mais caras do mundo como produto de madeira, é o arco de violino de pau-brasil. Arco de violino de pau-brasil na Europa é uma vareta, 1 metro e pouco, acho que não tem 1 metro, com alguns poucos milímetros de espessura, deve ter 0,001 metro cúbico de madeira, e pode chegar a valores de 200, 300 mil dólares ou euros. Um pedacinho de madeira desse tamanho, vai caber aqui, ó, um pouco maior aqui. Um pedaço de madeira de 1 metro dessa grossura pode chegar a valer 200, 300 mil dólares. Pode ser feito com resíduo de pau-brasil, já pensou? Falei do cavaquinho do Rogério já, né? O cavaquinho do Rogério tinha algumas partes em pau-brasil. Mas, enfim, vou terminando por aqui, pessoal. Então, eu queria muito ter um jeito de... Eu vou desenhar isso, vou colocar aqui na imagem para vocês, para a gente sempre ter em mente que eu uso muito essa analogia com essa escada do bom gerenciamento de resíduos, que é os primeiros degraus, os aproveitamentos energéticos, né? E aí vai subindo painéis e chapas, cama de animais, pequenos objetos de madeira, até chegar lá na possibilidade de fazer um arco de violino com uma pequena peça de resíduo de pau-brasil e vender a 300 mil dólares na Europa. Já pensou? Então, é claro que é uma situação quase que hipotética, né? Mas ela é real, ele é um exemplo real. Então, o resíduo de madeira ele pode ser um incômodo. Essa escada que eu desenhei, ela pode caminhar para baixo. Como é que ela caminha para baixo? Eu queimo o resíduo e às vezes eu tenho que pagar para alguém levar para o aterro o resíduo. Ou ela pode caminhar para cima até chegar num pequeno objeto de madeira de alto valor agregado. Então eu rapidamente aí falei algumas
coisas referentes a aproveitamento energético, a custo, a valorização do resíduo. São conceitos que a gente vai trabalhando, tá bom? Pode falar, Mariana, assim eu descanso um pouquinho aqui. Professor, então, assim, mais ou menos rápido, essa questão dos resíduos, por exemplo, uma madeira que, não sei se eu vou falar sobre isso depois, uma madeira que, vamos dizer assim, é certificada, aí foi utilizada para o fim e depois virou resíduo. Os resíduos, eles precisam ter não precisa ter essa questão da certificação, né? Porque vem de diversos fins obrigatórios, né? E a outra coisa que eu queria saber também é sobre as madeiras de demolição. Porque eu estava assistindo hoje até aquela live, né, que o senhor fez. Eu até esqueci, né? Vocês conseguiram ver, pessoal? Você viu, Mariana? Sim, muito. Legal. Só falando sobre o Rodrigo Calixto, né, que eu já tinha conhecido antes, até porque eu já vi isso na matéria de processamento, que o senhor falou que ele utiliza a madeira de demolição. Mas essa madeira também, ela tem risco de ser tratada? Ou então essa madeira, como é que é assim? Ela onde ela é disponível, assim? É uma madeira que ele que vai atrás? Ou existe algum lugar onde eles juntam esses resíduos? E essa questão da certificação para resíduos acho que não tem, né? Não, tem sim. Mariana, eu precisaria de quase acho que uma hora para responder bem respondido para você, tá? Eu vou fazer só uma rápida resposta, mas tem muita coisa para falar nesse sentido. Então são duas dúvidas super importantes, pertinentes e que a gente vai abordar durante a disciplina. Então vou dar só uma informação inicial para conter a sua ansiedade e te responder também. É o seguinte: a gestão dos resíduos é uma das coisas mais importantes no processo de certificação de uma indústria ou de um produto de madeira. Então, não sei se você lembra lá na aula de processamento que a gente falou de FSC, falou de certificação na indústria madeireira. Não sei se eu frisei bem, mas eu devo ter falado que a gestão dos resíduos da indústria é uma das premissas da certificação mais importantes. Então, quando uma agência de certificação, o Imaflora, a Bureau Veritas, algum pessoal que certifica e tem a concessão do FSC no Brasil para certificar um produto de madeira ou de celulose, por exemplo, eles vão perguntar e vão auditar o que a indústria faz com seus resíduos, tá? E precisa ser um tratamento singular, muito eficiente, cumprindo toda a legislação e também regras que vão além da legislação, regras do próprio FSC, por exemplo, ou do certificado. Então, assim, te respondendo rapidamente, isso acontece muito pouco de forma eficiente, porque ainda é uma porcentagem muito pequena dos produtos de madeira, principalmente no mercado nacional, que são certificados, mas quando ele tem o certificado, e aí eu vou fazer a brincadeira aí, não sei se todo mundo já fez isso, né? Já olhou aqui, ó, o meu caderninho aqui, ó. Opa, deixa eu pôr aqui, ó. Selo do FSC, estão vendo aí? Deu para ver, né? Então esse selo aí do FSC diz que esse produto de madeira é certificado pela Forest Stewardship Council, é o Conselho de Manejo Florestal. É uma organização internacional que faz uma certificação para produtos de mercado interno e exportação, valoriza o produto e ela atesta que essa indústria, dentre outras coisas, ela fez gestão de seus resíduos. Tá? Então isso é super importante para a área de certificação, Mariana, super importante, embora sejam poucos produtos certificados. E quanto à sua segunda questão, que é a do... que era mesmo? Certificação e... da madeira demolição. Legal.
Olha, eu tenho uma notícia bem legal. Rodrigo Calisto vai se candidatar ao mestrado o ano que vem. Se tudo correr bem, ele vai ser meu orientado de mestrado no PPG-CAF. Já estamos conversando. Conversei com ele ontem. Então, para quem não conhece, é um designer mais ou menos famoso, aí, um cara que trabalha com madeira, um cara muito simples, mas premiado na Europa, tem obras em várias galerias internacionais, ganhou um concurso para fazer a doação de um produto de madeira nas Olimpíadas para as delegações. É um cara que tem site aí, vocês podem ver, Rodrigo Calisto com X, e ele está entusiasmado em fazer mestrado com a gente. Bom, e aí a gente pode trazer ele para a disciplina, viu? Acho que ele é meio avesso a essa questão virtual aqui. Ele não gosta, ele é todo meio artista, né? Assim, e ele é meio avesso a essa questão. Mas eu acho que eu consigo convencê-lo a fazer uma participação aqui. E ele seria a pessoa ideal, Mariana, para te responder o que como funciona a madeira de demolição. Eu vou falar aqui em 5 minutos finais o que eu entendo com madeira de demolição. Madeira de demolição é a madeira de uma construção demolida. Tá? Essa é a premissa básica. É um resíduo de madeira de uma obra, uma construção, que poderia ser toda de madeira ou ter só alguns elementos de madeira, e essa obra foi demolida e essas peças de madeira foram aproveitadas. Para fazer o quê? Para fazer móveis, para fazer elementos decorativos da construção. Então essas peças de madeira de demolição, elas passam por várias questões que a gente discutiu hoje, inclusive. Produtos impregnados, tintas, vernizes, produtos metálicos, pregos, parafusos. Eu visitei, já fui 3 vezes no ateliê lá do Rodrigo, no centro do Rio. Ele fica lá arrancando prego por prego das madeiras. Ele trabalha com o que mais é condizente com o conceito da madeira de demolição, porque ele faz um garimpo, é o que ele diz de um garimpo. Ele fica garimpando no Rio de Janeiro, principalmente no centro do Rio, construções que são demolidas, construções históricas, e fica comprando peça por peça. Então vem ipê, vem jacarandá da Bahia, vem pinos de riga, vem jequitibá, cumaru, então são jatobás. Então são peças que ele guarda num galpão, peças muito assim feias, entre aspas, né, maltratadas, etc. E ele vai retrabalhando, limpando, reprocessando, até transformar numa obra de arte ou num móvel. E aí vocês veem lá os preços que ele vende uma mesa, 20, 30 mil reais, né? Ele põe toda a questão do design na madeira. Então, madeira de demolição, ao pé da letra, tem esse conceito. Agora, tem muita coisa sendo vendida aí como madeira de demolição, que às vezes é uma imitação de madeira de demolição. Não sei se vocês já viram. Móveis, que está bem na moda em casas de decoração, móveis de madeira, às vezes tem um resto de tinta, passa numa plana, faz uma pátina, tal, e o cara chama aquilo de madeira de demolição. Às vezes não é. E tem até piso de porcelanato, piso cerâmico, que o cara fala que é piso madeira demolição. Não sei se vocês viram, que nem madeira é. Então é isso, tá, Mariana? Brevemente aí, é mais ou menos esse conceito da madeira demolição. Mas esse conceito do Rodrigo Calisto, ele é o mais fiel. Cara, ele vai lá na obra, ele pega a madeira, a peça da obra, ele paga isso, paga caro, às vezes são peças de jequitibás, aí ele guarda isso, ele seca, aí ele vai retrabalhando, até chegar naqueles produtos que eu vou mostrar bastante para vocês, e fica essa ideia de trazer ele para uma aula, dar uma palestra aqui, tá bom? Acho que seria bem legal. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela presença. Se alguém tiver mais alguma coisa. Bom, eu até esqueci, né? Espero que vocês tenham tido aí a oportunidade de assistir aquela live.
A gente vai falar mais disso, tá, Mariana? A gente vai falar da legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem a ver também com a certificação. Foi tratada na live lá que eu passei o link para vocês. E vamos usar algumas mensagens que eu deixei naquela palestrazinha, que eu passei o link para vocês também. Praticamente tudo aquilo saiu das nossas aulas aqui. A gente vai ter tudo aquilo de maneira mais detalhada também. Tá bom? Obrigado, beijão para todo mundo aí. Fiquem bem, cuidem-se, 100% de presença. Bem satisfeito aí com a turma. A grande tristeza é não estar vendo vocês ir para o laboratório, mostrar as peças, mostrar as obras do Rodrigo que eu tenho lá comigo, né? Então isso me dói o coração, me dói na alma. Mas é o que tem para hoje, né, galera? Se cuidem aí, tá bom? Grande abraço aí. Tá, até amanhã que tá tudo no YouTube aí, tá bom? Parando de gravar. Grande abraço.